Bom, como a melanina é a principal parte da coloração da pele de uma pessoa, ela também é uma das principais responsáveis pelas alterações de cor da pele. Entre elas, podemos ter algumas alterações de ordem patológica ou estética. Então, para que a gente entenda, é importante a gente saber como que se dá a síntese da melanina. A melanina, então, como a gente já falou algumas vezes, ela é uma proteína que é produzida no melanócito. Então, a melanina, ela vem da onde? O que é importante a gente saber? A melanina, ela vem a partir de um aminoácido chamado tirosina. A tirosina é um aminoácido dito não essencial. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o nosso corpo, a gente não precisa se alimentar de tirosina. O nosso corpo ele é capaz de produzir essa tirosina. Então essa tirosina ela vai lá, está lá no melanócito, e aí o que o melanócito ele vai fazer? Ele vai converter essa tirosina em tirosinase, em melanina, através da enzima chamada tirosinase. Tudo assim na biologia, na bioquímica que tivesse nome final ase, muito provavelmente se trata de uma enzima. Então essa tirosinase, ela transforma a tirosina em melanina, através da reação de polimerização. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a melanina nada mais é que um monte de tirosina, uma de mãozinha dada com a outra, porque isso é um polímero. O polímero, ele é uma molécula longa, aonde ele tem uma sequência que se repete. Nesse caso, então nós temos uma proteína formada de aminoácidos de tirosina ligados um no outro. Só que para ter essa ligação, é necessário que ele tenha atividade da tirosinase, que é essa enzima que vai fazer essa transformação. E a melanina, essa melanina ela vai ficar acumulada no complexo de Golgi do melanócito, e ela vai ficar ali na forma de melanossomas, ou melanossomos. O que é um melanossomo? É um agrupamento de melanina. Apenas isso e mais nada. Então esse melanossomo, conforme a necessidade da pele, ele vai ser transportado pelo dendrito do melanócito. Lembra que a gente falou que melanócito ele é o quê? Ele é uma célula dendrítica. Ou seja, ela tem prolongamentos, embora ela esteja lá na camada basal. Mas ela tem prolongamentos que conseguem fazer com que ela consiga mandar melanina até as camadas mais superiores da epiderme. Então, esse melanossomo, ele vai se transportando pelo dendrito até chegar onde ele é necessário. Em geral, nas camadas mais superiores, porque são aquelas que estão em contato direto com a radiação ultravioleta. O melanócito, então, graças a esses dendritos, ele consegue cuidar ou fornecer melanina para mais ou menos 36 queratinócitos. Então, um único melanócito consegue cuidar mais ou menos aí de 36 células. Essa secreção, esse transporte do melanossomo para uma célula, a gente chama de citocrina. Por que é um transporte citocrino ou citocrina? Porque ele é feito de célula para célula. Ele joga o seu melanossomo diretamente para dentro de um queratinócito. E a única célula, é importante a gente falar que a única célula que vai utilizar a melanina é o queratinócito. Então, o melanócito produz melanina para o
queratinócito e para mais ninguém. E como a melanina vai nos proteger da radiação solar? A melanina, então, ela vai, quando ela está dentro do queratinócito, ela se deposita próximo do núcleo celular. Por quê? Porque a radiação ultravioleta, ela pode causar mutação no código genético. Tanto isso é verdade que o excesso de exposição solar, sem a proteção, pode desencadear o câncer de pele. Então, a melanina ela serve para isso. Como ela tem uma cor escurecida, essa cor escurecida é justamente para absorver a luz e evitar o reflexo. Então, ela cerca o núcleo para fazer a proteção desse núcleo, para que a luz não chegue até o nosso código genético. Porém, tem um outro lugar dentro da célula que tem código genético e que não pega a proteção da melanina, porque não está no núcleo. Alguém aí consegue lembrar quem é esse personagem? Para quem não se lembrou, é a mitocôndria. A mitocôndria, ela possui o DNA mitocondrial e ele não recebe a mesma proteção que o núcleo recebe. É importante a gente saber disso por quê? Porque isso vai explicar lá para frente quando a gente estiver falando do envelhecimento cutâneo. Mas vamos voltar aqui para as manchas e a síntese da melanina. Então a tirosina, ela é um aminoácido incolor. Quando ela sofre a reação pela tirosinase, ela se torna castanha. Mas é importante a gente falar aqui que a gente tem dois tipos de melanina. A gente tem a eumelanina e a feomelanina. A eumelanina é chamada também de melanina verdadeira. Essa melanina ela tem uma cor mais castanha, mais marrom. Por sua vez, a feomelanina, ela é uma melanina que tem esse nome fel, que vem de fogo, porque é uma melanina mais alaranjada ou mais avermelhada. Todos nós produzimos ambas, mas as pessoas que não são ruivas, elas produzem a eumelanina em maior quantidade em relação à feomelanina. Por sua vez, os ruivos, devido às condições genéticas, eles produzem mais feomelanina do que eumelanina. Por isso essas pessoas têm os cabelos avermelhados, porque eles produzem mais melanina avermelhada do que esta melanina que a gente tem, que é uma melanina castanha, ou escurecida. Por sua vez, a gente tem as pessoas que são albinas. As pessoas que são albinas, elas têm melanócitos. Só que os melanócitos dessas pessoas não produzem a tirosinase. E aí você não consegue converter a tirosina em melanina. Isso explica por que essas pessoas são, então, albinas. Outro ponto importante que nós temos que falar sobre a síntese da melanina é que esta enzima chamada tirosinase, na sua estrutura molecular, ela tem duas moléculas de cobre, ou seja, é uma enzima que possui metais na sua composição. Isso é bom a gente saber por quê. Porque isso explica porque alguns produtos que são incluídos em cosméticos e são quelantes de metais, ou seja, captam metais, também conseguem trabalhar como clareadores de pele. Então, uma das formas que a gente tem de tratar o clareamento de pele é justamente quelando metais, inibindo os metais, que é um que está presente ali na estrutura da tirosinase. Então, por isso é muito importante a gente conhecer também a química, porque a gente entende também como a cosmetologia funciona. Então, agora, vamos fazer uma pausa e na volta nós vamos falar sobre
algumas das doenças ou algum tipo de discromia que não são necessariamente doenças, mas que podem ser ou não um problema estético.